Sejam todos bem-vindos ao ERA Educação Radiológica Avançada. Aqui você tem segurança nos seus exames radiológicos através do conhecimento. Meu nome é Thiago, eu sou médico radiologista. Estamos aqui mais uma vez, vamos falar hoje aí de um tema muito importante. Meu nome é Karen e estou aqui para contribuir com vocês. Meu nome é Giovanni e hoje vamos falar do contraste, o temido contraste. Realmente, o temido e agora amedrontado contraste, né? Porque isso virou aí um pesadelo na vida, não só aí o medo dos pacientes, mas agora das clínicas também. Mas nós temos aqui, estratégias para você. Você quer saber como otimizar o contraste na sua clínica? Venha, fica com a gente até o final desse canal. Temos aqui estratégias quentíssimas para você. Você vai gostar. Beleza. Legal, gente. Então nosso podcast de hoje será pautado no que é o contraste, quais são as formas de contrastar um exame, para que serve e no final aí o chocolate é como gerenciar essa escassez de contraste no seu serviço. Conseguir sobreviver, né, doutor? Se você está sentindo isso na pele, a falta de contraste, se você não sabe o que está fazendo, comenta aqui, deixa seu comentário, veja se realmente isso é só com a gente aqui no interior de São Paulo ou se está acontecendo com vocês também. Então vamos lá, pessoal. Giovanni, fala um pouquinho para nós aí do contraste, por que ele serve, como é que ele é utilizado, qual que é a função do técnico na relação com o contraste. Beleza. O contraste ele é utilizado para a gente ver lesões vasculares, né? Por exemplo, em angios, principalmente, não tem como fazer uma angiotomografia, por exemplo, sem o uso do contraste, o iônico, tá? Porque se a gente for falar de contraste, tem contraste para ressonância, tem contraste que é o iodado que está faltando aí para a gente, que está uma dificuldade bem grande de achar. Tem vários tipos que depois eu vou até pedir para o senhor falar um pouquinho de quais são os tipos, porque são vários, né? O pessoal acha que é só o gadolínio e o contraste iodado que existe. Sim. E são vários que tem. Então ele serve para pegar lesões vasculares. Às vezes tem uma lesão vascular que você faz sem contraste e você não vai conseguir fechar um diagnóstico em cima dela. Ou às vezes até mesmo passar batido. Principalmente em fígado. É o lugar que a gente mais vê lesões que acaba passando batido. Não dá para ver se não usar, né? Algumas sim, dá para ver, mas algumas passam batido. Literalmente batido porque não dá para ver. E eu queria que o Dr. Thiago falasse alguns tipos de contraste que tem aí para o pessoal, que o pessoal só conhece dois, né? Sim. Então vamos padronizar. O contraste, pessoal, ele é utilizado para lesões vasculares, principalmente, mas na prática clínica ele é importante para vários tipos de patologia. Então, vascular, a patologias inflamatórias, patologias neoplásicas, patologias infecciosas que possam acometer sistema nervoso central, tórax, parte de abdômen. Para tudo isso, o contraste ele é necessário, né? Começamos com contraste lá atrás na radiologia convencional, quando era apenas um método de raio-x. Utilizávamos muito o bário para avaliação de trato gastrointestinal. O bário foi cada vez mais sendo deixado de lado com o advento da tomografia e hoje veio o contraste iodado, que a gente usa bastante na tomografia. Claro que existem também os contrastes negativos, que é aquele que não dá o efeito positivo de imagem, não dá o aumento da densidade na imagem, como a água, por exemplo. Então, se você usar o contraste negativo, você pode tomar água, a água ela distende o seu estômago, distende o duodeno e com isso você consegue avaliar melhor aquelas estruturas do trato gastrointestinal. E falando do contraste iodado, temos basicamente dois tipos de contraste. Antigamente tínhamos o contraste iônico. Por que iônico? Porque quando ele caía na corrente sanguínea, ele se dividia e tinha um cátion e um ânion. Essas cargas de partícula... Nós temos alguma figura Sim. aqui que pode nos ilustrar aqui e nos ajudar? O contraste iônico, ele aumentava a osmolaridade da solução e com isso tinha muito mais reações adversas secundárias à utilização do contraste. Ele é o contraste de maior osmolaridade.
Então, se você injeta em um paciente um contraste de alta osmolaridade, o que vai acontecer? Vai migrar uma quantidade de líquido do interior da célula e vai migrar em direção ao vaso, onde está a maior concentração de osmolaridade. Isso você aumenta a sobrecarga volêmica do paciente e uma série de reações. Então, antigamente usavam-se muito contraste iônico, só que com a evolução, agora existe o contrário de baixa osmolaridade, tá? E até o contraste de isoosmolaridade, que são os contrastes não iônicos, que a gente utiliza na contrastação dos exames de tomografia. Aí que vem a histórica das reações endovenosa. Né? Então, se você está utilizando na sua clínica o contraste não iônico, você está de acordo com o que nós temos de maior evolução de tecnologia no contraste, tá? Da parte de tomografia. Então, contraste não iônico, menos reações, você consegue avaliar as estruturas do exame de forma adequada e menos reações adversas, tá, pessoal? Que é o que a gente mais usa aqui, né? Na realidade, só usamos ele, né? E lembrando que é o que está faltando, né? Quando a gente quer comprar agora, não está tendo no mercado o contraste não iônico. Seja ele da HRB, que é uma das principais produtoras do Brasil, da GE, da Bayer, da Braco. Conta pra gente, Karen, por que está faltando contraste não iônico no mercado? Então, isso a gente pode começar um histórico lá na pandemia, né? Então, nós tivemos a pandemia e aí começou lá na China. Quando foi no começo, aí meio de 2021, começou uma nova cepa aí lá na China e com isso houve o lockdown. Com o lockdown, fechamento geral de todas as indústrias e uma dessas indústrias é uma das principais fabricantes do contraste, que é o da GE. Então, essa indústria ficou fechada. Com isso, a segunda empresa da GE, que fica na Austrália, ela aumentou a sua produção, mas isso não conseguiu dar conta da demanda do mercado. Então, esse lockdown ele aconteceu por volta de 30 dias, um pouquinho mais. Com a retomada da indústria, retomou essa fabricação, porém, tínhamos uma demanda reprimida. Então, o que aconteceu, na verdade, não é a falta do iodo no mercado, e sim o aumento da demanda como resultado lá da pandemia do Covid. Hoje, no Brasil, a GE, o Brasil ele é um pouco mais diversificado entre os usos do contraste, mas se pensar lá na parte norte-americana, a GE tem uma representatividade no mercado maior, e essa falta do contraste norte-americano, as outras empresas aqui do Brasil, onde esse contraste ele é mais equilibrado, começou o quê? A ter que vender para lá. E aí começou a faltar aqui e começa aí numa lei de oferta e procura, esse preço começa a aumentar e isso hoje é um problema mundial. Isso não é um problema só no Brasil. Então isso começou como resultado do Covid, na China, acometendo aí muitos países e hoje está um problema mundial. Realmente a gente pode dizer que está uma crise global. Então esse é o motivo. E podemos pensar também nos portos. Com o Covid, muitos portos se fecharam, muita matéria-prima utilizada, não só para o contraste, mas para o frasco do contraste, ele é importado. Portos que funcionavam 2, 3 dias, uma importação estava aqui, ficaram portos fechados 30 dias. Então, isso foi se agravando, porque uma hora faltava matéria-prima, outra hora porque a GE estava fechada, e isso foi se gerando uma bola de neve.
Estimava-se que até o meio do ano isso fosse melhorar, mas não é o que a gente está vendo, o que a gente tem vivenciado na prática clínica, e a expectativa é que isso ainda prorrogue algum tempo aí, né? Se você é radiologista e está vendo esse vídeo, tivemos reunião hoje com um grande representante de contraste do Notícia Brasil. quentinha. Hoje, e a previsão de restabelecer o seu fluxo de contraste não existe nos próximos 12 meses. Então você vai ter que aprender a gerenciar a sua escassez Reaprender, né? de contraste. Reaprender a trabalhar. E temos algumas estratégias. Posso falar das estratégias? Pode, temos recomendações aí, nota do CBR, recomendações do Ministério da Saúde e coisas na prática clínica que fomos testando, né, doutor? Então temos estratégias. Principais estratégias para você gerenciar sua escassez de contraste. Primeiro, revise seus protocolos. Hoje a gente sabe que não é todo exame que precisa de contraste, certo? Pela resolução do CFM, é indicação do médico radiologista a administração do meio de contraste, tá? Então, se você pegou um pedido do colega médico com contraste e você, médico radiologista, avaliou e viu que não é necessário contraste, você tem autonomia e responsabilidade na não administração do contraste. Então, pelo CFM, a indicação e a prescrição é do médico radiologista, tá? Para acabar com mitos. Outras coisas. Revisão de protocolo de tomografia. Sabemos que a maior parte dos exames, acho que a maior parte, não é necessária a utilização de contraste. Por quê? Você vai ver pesquisa de uretrolitise, não precisa de contraste. Quadros de abdômen agudo, que é possível o diagnóstico sem contraste, como uma diverticulite é possível, uma apendicite é possível, uma apendagite é possível, uma colite é possível, coisas, um né, AVC é possível, um AVCH é possível. Muitas patologias são possíveis de avaliar sem contraste. Então, avalie na sua clínica, primeiramente, quais exames são possíveis de se realizar sem contraste, sem prejuízo, obviamente, para o seu paciente. E algumas indicações em que a utilização do contraste endovenoso não iônico ela é necessária. Então, pacientes que têm suspeita de hemorragia ativa, é necessário. Qualquer patologia vascular, secção de aorta, aneurisma roto, isquemia de mesentério, tromboembolismo pulmonar, quadros de politrauma que sabemos que pode ter sangramento ativo para algumas vísceras, tá? Investigação de malformação arteriovenosa, obviamente, se vai precisar do contraste. No estadiamento do paciente oncológico, é necessário a utilização de contraste, algumas metástases. É uma grande discussão, né? Tanto entre os radiologistas quanto o médico assistente, né? Precisa ou não precisa? Sempre precisa? Na maior parte das vezes é indicado, porque a neoplasia, o cometimento neoplásico secundário, ele vai ter um realce pelo contraste, na maior parte das vezes vai facilitar o diagnóstico. Mas é óbvio, né, cara? A gente tem que ter um bom senso. Você fez uma tomografia de tórax para estadiamento e viu múltiplas lesões, para que você vai injetar o contraste? Você já deu para ver, você já fechou o diagnóstico. Se você já fechou o que é possível, por que você vai submeter o paciente à utilização do meio contraste, que não é um não é água, né? Não é água que eu estou de riscos, né? Tratamento endovascular de aneurisma cerebral é necessário, obstrução de via biliar é necessário. E outras coisas que você pode ver nos seus protocolos, tá? Então, faça primeiro o exame, na suspeita de dor abdominal, avalie e depois indique o protocolo adequado, tá? Então, os protocolos eu acho que é a primeira estratégia que você faz para reduzir. Falando em protocolo, doutor, muitos médicos ainda insistem em usar contraste oral. O senhor acha que realmente é necessário usar contraste oral? O contraste oral com água negativo, ele é bem-vindo, né? Mas o contraste oral positivo, com contraste,
ele é bem questionado. Nos maiores centros já não se utiliza na maior parte dos exames, apenas em indicações pontuais, como fístula, suspeita de deiscência, algumas pós-cirúrgico de trato gastrointestinal, talvez seja interessante, mas na maior parte das clínicas não se faz mais. Principalmente nesse momento aí de racionalização do uso consciente que nós estamos pensando aí, né? E temos outras estratégias, né, Karen? Quais são as outras estratégias? Primeiramente... Bom, você que deve estar nos ouvindo aí deve estar pensando, meu Deus do céu, isso está acontecendo aqui. E esse pessoal está falando numa naturalidade, parece que eles não estão preocupados, né? Mas realmente, pessoal, a situação, ela é preocupante, sim. Mas agora nós vamos contar um pouquinho para vocês aí da nossa história, do nosso conhecimento aí, eu acho que 30 anos na área, né, doutor, dá pra gente compartilhar aí boas experiências para vocês entenderem aí. Então, curtam a gente, se inscreva no canal, dê o seu joinha aí, né, porque vamos aqui agora ao faz-me rir mesmo, né, então me conta de verdade o que vocês estão fazendo. Então, essa estratégia da otimização do contraste, ela começa lá atrás, não é no momento que o paciente pisa na clínica. Eu preciso pensar na minha otimização do meu contraste desde o meu agendamento. Então, hoje nós temos várias unidades e em cada unidade nós temos uma máquina que aí o Giovanni depois pode complementar para a gente falando um pouquinho disso. Então, eu tenho uma máquina que ela otimiza muito mais contraste. Então, exames que eu já sei que vai precisar de mais contraste, como as angios, eu direciono no meu agendamento para uma única unidade. Com isso, eu já vou otimizar. A parceria com os radiologistas, a presença do radiologista ali no console tem sido muito determinante. Sabemos que tem muitas clínicas hoje com a telemedicina, com a teleradiologia, que não é isso. Mas o radiologista ali no console, junto com o técnico, discutindo cada caso, avaliando cada paciente, determinando cada dose, isso fez otimizar também. Como todos os assuntos, a gente não pode deixar de fora o treinamento, né? Então, conscientizar a equipe do momento que a gente está passando mundialmente. Então, foram feitas reuniões com técnicos, com a enfermagem. Então, não dá para eu puncionar um acesso e falar assim, tá mais ou menos, ô Gi, vê aí se vai dar. Não, porque se eu extravasar esse contraste, 50 ml de um extravasamento, hoje vai ter impacto, pode ser o paciente que vai faltar amanhã. Então eu tenho que ter certeza do meu acesso venoso para ele não extravasar. Utilização de bomba de 2 cabeças, que isso eu consigo fazer a lavagem. Ai, Karen, não tenho bomba de 2 cabeças na minha unidade, não vou poder fazer isso. Faz flush de soro. Hoje já existem estudos que se você fizer o contraste e não lavar a veia com soro, dependendo do local da punção venosa, pode ficar de 3 a 5 ml de soro, de contraste, nessa veia. Então, quando eu faço o flush de soro fisiológico, eu faço com que esse contraste ele vá mais rapidamente para a minha corrente sanguínea. Então, isso são algumas estratégias. Seguir rigorosamente os protocolos, agrupar pacientes. Minha agenda é livre, então uma hora eu tenho contraste, outra hora eu não tenho, e aí chegou 5 horas da tarde, eu fecho minha clínica às 6. Chega um paciente com contraste, eu vou abrir um frasco de contraste, que tem um tempo de validade que eu não vou poder guardar para o dia seguinte. Então, assim, até esse agrupamento do contraste, horário de contraste para eu otimizar frasco, o horário de eu abrir o frasco, não vou abrir um frasco de repente de 500 ml, quando tem, né? Porque tem dia que tem de 50, tem dia que tem de 100, tem dia que tem de 500, mas assim, eu vou encher a minha bomba injetora? E se no final do dia eu não usar? Então, eu vou enchendo a minha bomba injetora de acordo com a minha demanda. Então, todas essas estratégias, elas são possíveis de ser aplicadas numa clínica de pequeno porte, numa clínica de médio porte, numa clínica de grande porte. Então, é um momento de todo mundo se unir, porque se faltar para mim, vai faltar em outra clínica, vai faltar em outro estado, em outro município.
por ser esse problema mundial. Então, é o momento de conscientizarmos e de qualquer ml que não desperdiçar, não é só otimizar, é não desperdiçar também. Então, eu acho que são essas duas estratégias que elas vêm de encontro aí. Legal. E agora vou falar 3 pulos do gato. 3 segredinhos, hein? Segredos, doutor? 3 pulos do gato. Meu Deus do céu. Gente, vocês estão preparados para escutar segredo? 3 pulos do gato. Mas esse é um segredo que não precisa guardar segredo, é um segredo que pode contar. Primeira coisa, pessoal, faça um estreitamento da relação com o médico solicitante. Por quê? Porque muitos exames pode ser que você consiga uma ressonância ao invés de uma tomografia. Então, na pesquisa de um AVC com uma anjo arterial intracraniana, você pode fazer uma ressonância cerebral com uma angiotof que não vai contraste. Nisso você já economiza 50 ml a 70 ml de Genetics de contraste iodado, sem falar marca aqui, tá? Outra coisa, você consegue trocar um ultrassom uma tomografia de abdômen por um ultrassom de abdômen que pode ser diagnóstico. Então você pode visualizar uma colecistite, uma apendicite, uma obstrução de via biliar, você pode visualizar também uma obstrução de via urinária pelo ultrassom. Então nisso você já economizou mais 100 ml de contraste, tá? Então primeiro o pulo do gato. Além de você ser um radiologista mais bacana, você vai conseguir substituir alguns exames que não vão contraste. Primeiro pulo. Segundo pulo do gato, diluição de contraste. Isso é algo bem questionável, né, doutor? Claro que diluição de contraste não era recomendado pelo CBR, tá? Em nenhuma hipótese, mas diante da escassez, muitas pessoas estão falando e muitas pessoas representativas estão falando de diluir o contraste com um pouco de soro fisiológico. Mas cuidado, vai fazendo de forma gradual e o exame não pode ser subótimo, porque senão vai gerar uma reconvocação e você vai ter que injetar 2 vezes, vai acabar perdendo esse exame, tá? Então esse é o segundo pulo do gato, mas é o pulo do gato com mais cuidado que você tem que ter. E agora o terceiro pulo do gato. A gordura não dispersa o contraste. Então, a dose normal é 1 ml por quilo, só que pessoas com tecido adiposo grande, os gordinhos, ele não precisa de mais contraste, porque a carga volêmica dele é igual no paciente magro. E a gente tem uma fórmula para calcular o peso magro do paciente. Coloca a fórmula para nós, Giovanni. Se você calcula o peso magro do paciente, você pode economizar, num paciente aí de 150 quilos, você pode economizar mais de 100 ml em um único exame. Meu Deus! Apenas com o peso magro do paciente, tá? Então, a gente vai disponibilizar essa fórmula para vocês aplicar nos seus pacientes através de uma planilha de Excel. Se você está afim de economizar contraste na sua clínica e pegar esse terceiro pulo do gato, a gente vai deixar essa planilha aqui disponível para vocês, só preencher com peso, idade, sexo, altura, e você vai conseguir uma redução abrupta no volume do contraste sem o exame ficar subótimo. Basta se inscrever aqui no link da descrição do vídeo e a gente disponibiliza essa planilha gratuitamente para vocês. Então esses 3 pulos no gerenciamento do contraste pode fazer a total diferença. Tem mais um pulo que também a gente pode usar, que é as injetoras de dupla cabeça. Porque eu preciso, por exemplo, numa fase arterial, eu posso usar menos contraste, ela detectou e eu posso continuar empurrando com soro. E outras máquinas que você tenha de uma cabeça também tem o Optimus Bolo, que chama. É um programinha que ela começa a injetar na velocidade máxima que você precisa. Por exemplo, um TEP, eu preciso de um fluxo de 4, 4,5. Ela começa com 4,5, detectou, começou a cortar, ela diminui a velocidade da infusão do contraste. Com isso eu consigo diminuir também, porque eu não preciso daquele fluxo total. Ô Giovanni, e nós temos feito todas essas mudanças nas nossas unidades. Você hoje como técnico, como atuante do plantão, que dificuldade que você tem sentido? Tá fácil implantar? Não tá fácil implantar?
Quais aí as barreiras que você tem encontrado aí que possa contribuir, né? E complementar aí os colegas? As barreiras é uma que o Dr. Tiago comentou, que os médicos já fazem o pedido com contraste. E daí, às vezes, para você explicar para um paciente que você não vai injetar o contraste, porque o médico radiologista já falou que não é necessário, o paciente não vai entender, entendeu? Porque ele não entende da parte clínica, né? Ele entende é uma que o médico... quebra de paradigma, né, que nós estamos vivenciando nesse momento. Porque o que acontece? Ele fala assim, você vai fazer meu exame sem contraste, mas meu médico falou que era com contraste. Aí você explica, não, nosso médico radiologista, que é o especialista em imagem, falou que não é necessário. E às vezes é difícil de você convencer essa pessoa a não usar o contraste. Aí fica aquela história, você vai acabar usando porque tem um pedido e você não quer desagradar. Porque daí o paciente vai falar assim... Aí é nesse momento que o radiologista que está lá no console entra na jogada, né? Exato. Vai lá e vai convencer. ter toda essa questão. Doutor, e essa questão aí, aspecto ético-legal, né? Tem algum risco hoje para o radiologista? Porque aí tem aquela coisa, não, você está mudando a minha prescrição ou não? Tem algum risco para os radiologistas? Não tem risco, porque conforme eu falei, pelo parecer do CFM... Tem esse respaldo. A responsabilidade de administração e do efeito colateral e de todas as consequências, sejam elas alérgicas ou renais, é responsabilidade do radiologista. Então você que é radiologista e é responsável e está avaliando o exame, sabe que está no momento de escassez, não tenha medo de contraindicar o contraste, desde que seu paciente não esteja sendo prejudicado ou com uma avaliação subótima, tá? Até mesmo porque às vezes ele vai pedir uma tomografia, o senhor não vai conseguir fechar o diagnóstico, o senhor já vai sugerindo lá o outro exame, provavelmente, né? Sim, possivelmente. Algumas lesões, falando da minha área, neuroradiológicas, pela tomografia, pouco importa se é com contraste ou sem contraste. Você já viu a lesão, você vai ter que prosseguir a investigação com um método mais específico e sensível e não administrar contraste. Sim, isso dá um respaldo para os gestores de clínicas. Nós temos hoje gestores de clínicas que é médico, radiologista, às vezes tem o dono da clínica, que ele não é um médico, ele tem o RT, e aí ele fica muitas vezes com esse medo. Então, temos respaldo aí do CFM, do CBR, de todas essas recomendações que nós estamos falando aqui, de mudanças, de alteração no processo diário. É uma quebra de paradigmas, é uma mudança, uma nova forma de trabalhar. Sim. Como nós reaprendemos uma nova forma de viver, reunião antigamente era só presencial, se tornou online, agora também estamos aprendendo novas formas de fazer exame. Aí, doutor, será que vem para ficar, doutor, isso? O que você acha? Eu acho que todo momento de escassez, ele gera um aprendizado que acaba se perpetuando. Coisas que nem pensávamos em fazer, né? Possivelmente vamos levar algumas lições desse momento que as coisas boas vão se perpetuar, adicionando valor para todas as partes envolvidas, né? Principalmente que vamos ter que aprender a usar, porque senão vai faltar. Sim, e o contraste da ressonância, ele, por enquanto, não está tão escasso. Estamos encontrando ele... o gadolínio na maior parte dos fornecedores. Então, acho que o podcast pode ficar mais pela parte da tomografia. E vocês têm mais alguma coisa para complementar? Eu gostaria de complementar aí, colegas de outras clínicas têm até me ligado, sabe que eu já estou nessa área há muito tempo, pedindo opinião. Karen, o que vocês têm feito aí no processo, na prática clínica? Tenho compartilhado com o pessoal. E a questão do surgimento de outros produtos, de outros contrastes aí, talvez de algumas marcas duvidosas, né? Como podemos avaliar? Então, o que eu deixo aqui para vocês como segurança? No Brasil, nós temos a Anvisa, que é o órgão que regula todos os medicamentos, materiais na área da saúde. Então, olha, chegou um vendedor, bateu na porta, porque momento de escassez, de dificuldade é momento aí
de repente, oportunistas, né, quererem, e nós estamos lidando com saúde. Então, com saúde não se brinca. Então, chegou um contraste XY, ele é novo, é muito bom. Então, consultem o site da Anvisa. O site da Anvisa, ele é totalmente aberto. Então, lá você consegue, lá no item medicamentos, verificar se tem registro, se tem validade, qual é a procedência. Existe também um campo no site da Anvisa que é o bulário, que você pode consultar toda essa bula, então quais são os riscos ou não. Então, no momento do Covid, nós tivemos sim medicamentos utilizados de outros países, né, como por exemplo o Propofol, que era um medicamento muito utilizado para intubação, e ele foi bem aceito e foi bem utilizado. No começo o pessoal ficou, né, com medo, mas depois veio isso. E agora a gente está nesse momento do contraste. Então, será que vamos ter mais marcas no mercado, né? Então, sempre procurem a Anvisa. Ela é o órgão de segurança no Brasil. Então, se está na Anvisa, pode sim ter segurança em usar. Se não está na Anvisa, então repense as suas atitudes, repense o quanto a segurança da sua clínica pode estar em jogo aí. Eu acho que isso é uma mensagem muito importante aí para não caírem em golpes. Exatamente, é um momento de união também, né? Sim. A gente está fazendo esse podcast, pessoal de clínicas, técnicos, médicos, até enfermagem que achar interessante, faz a pergunta embaixo aí pra gente, se a gente pode, a gente vai pesquisar. Se tiver alguma coisa que você está fazendo na sua clínica diferente, fala assim, olha, vocês falaram tantas coisas legais, mas isso eu fiz na minha clínica, deu certo, compartilha aqui embaixo, não só pra gente, mas para todo mundo que vai estar assistindo esse podcast. É um momento de troca de informações, né? Temos que se unir nesse momento. Então, coloque seu comentário. Se alguma coisa que nós falamos ficou em dúvida, pode colocar. Estamos gravando, mas lembrando, sempre no modo estreia, então estaremos aí compartilhando, interagindo com vocês. Então deixa o joia, inscreve no canal, deixa a sua pergunta, achou legal, não tem problema, pode falar. Se tem alguma dúvida, nós vamos fazer questão aí de responder, como temos respondido muitas dúvidas que têm chegado nos podcasts anteriores, né? E digo mais, Karen, se inscreveu no canal, deu joinha, pegou a planilha, se inscreveu, colocou o e-mail e tiver precisando de contraste emprestado, só falar... Não, brincadeira. Não estamos em momento de super... Tem podcast agora também. De vez em quando... Tem podcast agora, dá pra ouvir no Spotify, né? Muito bem. O Felipe tá lembrando aqui, dá pra ouvir no Spotify. E é isso aí, pessoal. Siga nossas redes sociais. Temos o YouTube, temos nossas clínicas, temos Facebook, tem o podcast, só vídeo também no YouTube, tem de todo jeito. Você que quer ouvir, YouTube. Você que quer ver nossa beleza, também pode ver também. Você que só quer ouvir, tá lá correndo. Avenida Brasil, deixa eu ver. Ouve lá. Não conseguiu ouvir tudo num dia só? Eu ouço às vezes podcast em 4 dias, né? Porque assim, mãe, profissional da área da saúde, esposa, atleta, porque eu sou muito atleta, viu, gente? Então façam o mesmo. Mas o importante é ouvir e nos seguir lá, né, doutor? Isso aí, pessoal. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.